Nimanhao! Oi, 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 como vocês estão? Vamos começar aqui mais uma live sobre a China. O tema de hoje é as top 10 ideias mais loucas sobre a China. Ai, 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 Mundo Mandarim entrou, que é a Glória. Glória, pode pedir para entrar, que eu vou te aceitar aqui, para a gente começar a nossa live. Já tô. Glória. A Glória Marco Tulli, gente, é do arroba Mundo Mandarim. Ela já tá na área e já vai entrar com a gente. 大家好， Glória. olá. A Glória, gente, a Glória é italiana. Ela é formada em inglês e mandarim. Eu vou falando, se tiver errado, você me corrige, hein, Glória? Já fez pós-graduação em Tandin na China. Fala 5 idiomas. Oh, meu Deus, que coisa maravilhosa. Então, falei certo, Glória? Sim, sim, tudo certo. Eu falo até Que bom. francês, mas faz tempo que eu não pratico, então são 5. O mandarim que é o mais importante aí pra gente. Ela é fluente, professora. Gente, e aí eu quero agradecer, claro, a presença da Glória, que eu tive o prazer de conhecer na minha última live. Quem estava com a gente assistiu, viu que encontro mais divertido, né, inusitado, e que rendeu esse contato depois, e a gente pôde combinar e organizar essa live para vocês com muito carinho. E eu que agradeço. Obrigada. Agradecer a todos vocês aí também que estão entrando, né? O pessoal começa a entrar agora e a gente vai fazendo essa introdução também para esperar as pessoas e contextualizar um pouquinho. Então tem um monte de gente falando oi, tem gente falando hello, então imagino que tem uns estrangeiros aí com a gente também. Hoje me ligou uma guria de Toronto para fazer chinês, imagina. Aí, ó, ela pode participar da live, ela pode assistir que ela vai ficar doidinha. E aí, gente, também quero agradecer, sempre faço os agradecimentos a quem me ajuda a fazer as lives. Aí até eu dei uma olhadinha pra lá, meu namorado Regis sempre me ajuda aqui com a luz e tudo, então a gente tem que agradecer, né? Porque não é todo dia que a gente tem essa produção. Agradecer a Renatinha Caldeira, que me ajudou com a minha canequinha aqui, que eu personalizada. Hoje é o primeiro dia da estreia da minha canequinha, então a Renata Caldeira eu também quero agradecer. Obrigada. E aí, gente, vamos começar então com o primeiro tópico, porque a gente tem 10 tópicos para falar, senão não dá tempo, né? Muita coisa. Várias perguntas para responder. E aí, pessoal, a gente vai falar dos tópicos, vocês podem colocar os comentários. Enquanto eu estou entrevistando a Glória, eu vou anotando algumas perguntas que a gente possa responder. Não é sempre que a gente pode responder todas, mas o debate acontece normalmente aí pelos comentários, apesar de, infelizmente, eles não ficarem disponíveis depois na gravação. Então, por isso que é importante participar ao vivo com a gente, para poder você curtir a interação, e que é o mais legal. Oi, Odarley! Ó, a gente tem muita gente entrando aí, tá bem legal. Os alunos meus já estão ali também, né? Eu vi. Eba, os alunos da Glória, gente, muito obrigada pela presença. Ó, então vamos lá, o primeiro tópico que a gente vai tratar hoje é o seguinte, uma das ideias loucas aí, que os chineses são porcos e sujos, gente. Então assim, ó, primeira coisa que eu vou falar, que aí eu começo com o meu depoimento de quem já foi à China e de quem recebe muitas questões sobre o assunto, é o seguinte, muita gente pergunta, por que os chineses cospem no chão? Que porcaria, arrota, assim, em público e tudo. E aí, assim, eu sempre tento explicar que cultura a gente tem que respeitar. Existe muita ligação com a medicina chinesa, então eles têm todo um sentimento de que a gente não pode guardar dentro da gente aquilo que tem que sair. Então é uma questão cultural que acontece muito. A Glória já tá até rindo, né, Glória? Sim, mas é verdade, né? Eles pensam que, na verdade, na saliva tem a maioria das bactérias, e então é muito ruim jogar isso para dentro, deveria ser jogado para fora. Agora, não é muito lindo de ver, né? Mas é um pensamento que faz sentido pela medicina tradicional chinesa, pelo corpo em geral. E também sempre depende, temos que ter a cabeça aberta para culturas diferentes. Também, quando eu vim para o Brasil, algumas coisas aqui são diferentes.
Claro, não higiene. Higiene, os brasileiros são top da linha, né? Mas já na Europa nós somos um pouco diferente, a China. Mas você, Gabi, né, percebeu, por exemplo, a limpeza das cidades chinesas, né? Diferente da Europa, eu falo, a minha cidade, Roma, por exemplo, é muito suja. Nós não temos investimento em limpeza pública. Em vez da China, são loucos para limpeza pública, né, Gabi? Tem a senhora cortando a graminha ali na rua, tirando cada sujeirinha, não tem nada, até nas cidades do interior. Então, são muito limpos desse ponto de vista, por exemplo. Do meu... Isso eu percebi, essa questão da limpeza, assim, as cidades são super limpas, né? Tanto as cidades maiores quanto as do interior. E assim, o que a gente percebe é o modo como até os chineses lidam com isso que é o público, né? O que é de todos. Então, eu vi, por exemplo, chineses que levavam um cachorrinho para passear na rua, eles tinham, além da sacolinha, né? Para coletar Sim, as fezes, eles tinham um galão de água para limpar também a urina do cachorrinho, né? Então, assim, mostra um cuidado com a rua, tudo. Então, é importante a gente falar isso para que as pessoas entendam o que é cultural e o que é realmente, né? Então, assim, não é porque a pessoa cospe, porque é um costume que a pessoa é suja, que a pessoa é porca. A gente tem que respeitar e entender o motivo que as pessoas fazem isso. E, assim, depois que você vai e fica um tempo, você já acostuma com aquilo também. Não fica aquela coisa, ah, meu Deus, você fica sofrendo o dia inteiro por causa não, daquilo, né? não, Aí também. a Gerlane até falou que Xangai é impressionantemente limpa. Gente, Mas até eu caí sim, aqui, é a olha cidade só. pequenininha onde eu morei, pequenininha, estamos falando sempre de milhões de pessoas, é? Cidade Sim, sim. perto de Pequim, limpíssima, limpa, limpa, tudo limpo, faculdade, na faculdade que era na cidade praticamente limpíssima. E uma coisa interessante que se fala é que eles usam a mesma panela para, né? Eu sempre ia comer esse chow mein, que é o spaghetti frito, praticamente nessa panela, nessa wok enorme. E fala, ah, mas eles cozinham tudo na mesma panela. Primeiro, ninguém toca naquela panela, ou seja, não é que eles comem e depois continuam cozinhando, não. Eles fazem o chow mein lá, tudo saltado, né, tudo mexido, limpam, jogam na água, essa água ferve e jogam fora a água. E a panela, claro, fica unta, mas não tem contato com nenhuma outra pessoa ou alguém come ali dentro, não. Então, isso não é sujo. Até um brasileiro amigo meu me falou, Glória, não limpa muito a frigideira que depois ela não fica mais adiante. Então, claro, tem algumas coisas que podem ser diferentes sobre higiene, mas tudo é cultural e temos que... E não é todo mundo igual também, né? Não é nem todo mundo que cospe. Não necessariamente. Exatamente. Não necessariamente. Não Exatamente. necessariamente. Isso também é uma coisa muito antiga que se protrai, não é? Se transmitiu, mas agora já os jovens não fazem mais isso. Está mudando muito, muito rápido a cultura chinesa. Sim, até por conta da globalização, do acesso às informações, acaba que, né, as pessoas também Sim, vão mudando. E outra coisa que as pessoas falam muito é a questão de antigamente, as crianças pequenas, né, sempre tinham um buraquinho na roupa, na sim, parte de trás, e aí às vezes elas queriam fazer um xixizinho, alguma coisa assim, o número sim, 2. E aí as mães abriam a calça delas, e elas sim. faziam ali mesmo, enfim. É uma coisa. Isso é uma coisa que é tratado até num livro da jornalista Sônia Bride, que morou na China, foi correspondente pela Globo. Ela contava isso no livro dela, o livro dela já tem alguns anos. E aí, quando eu fui em 2017, eu não vi nenhuma vez nada disso, né? Então, também é uma coisa que acontecia, não acontece mais, eu imagino, Não talvez em algumas acontece cidades do muito mais. interior, mas Eu vi porque já morei no interiorzinho mais, né? uhum, Mas muito raramente. E obviamente isso é tudo ligado. A China era um país pobre, era. Agora, então, isso também sobre comida, né? Como vamos enfrentar hoje, tem aquelas crianças que eles comem todas aquelas coisas. Não sei nem se é o nosso segundo assunto, mas sim, sim. então, É, são coisas que vão a se perdendo. Carol, a Carol mora lá. A Carol falou onde que ela mora ainda tem, né, Carol? Ainda Então ainda tem esse costume, assim. Eu acontece. acho um tanto quanto engraçadinho, gente. Assim, não Sim, sei, minha opinião. sim. Eu acho bem mais bonitinho, mas Vabbè, entendo, o né? As cachorro faz questões, mas xixi, questão cultural. porque uma criança não pode? Sim, são Vai coisas que gastar acontecem menos, mais no interior. vai gastar menos dinheiro com, como se chama aqui? A fralda, a fralda. Limpeza pública e É, fralda. fralda também.
Limpeza pública precisa. Ô, Mas gente, não é importante. ai, a Carol mora na província de Repei. É, Rapei, no você falou isso caminho. aí? Rapei. E aí, lá ainda acontece. E aí, o que acontece, gente? Então, eu acho que essa questão é uma questão realmente, né? Uma ideia meio louca, assim, que as pessoas têm. Então, tudo tem aí sua perspectiva, né? É preciso que a gente observe isso para que a gente não seja preconceituoso, né? Então, tem muito essa ideia aqui no perfil de falar sobre essas coisas e Também não é uma coisa tipo, esclarecer ah, para eu gente, saio na quando a rua e gente todo entende. mundo faz cocô na rua, é uma coisa que você pode acontecer que você veja, mas também não é todo mundo fazendo cocô na rua, tipo, não acontece isso, não é um Sim, filme, né? São coisas que a gente pode ver. Então, estamos exato. preparados também para ver, ter abertura mental. Sim. E aí, a gente vai para o segundo tópico, que é o seguinte: é, uma das ideias é de que as cidades são pobres e velhas. Então a gente colocou junto esse tópico, até por conta dessa questão da higiene, de falar que o pessoal é sujo, ou enfim, é pouco, e aí o pessoal tem um pouco essa ideia. E a China é um país que tem muita riqueza antiga, muitos lugares antigos, né, mas não necessariamente os lugares são descuidados ou são velhos, né, são antigos, porém muitas vezes muito bem cuidados, inclusive. Então, a gente tem essa questão da modernidade muito exacerbada, e além disso, a gente tem o antigo muito junto, né? Então, é, Glória que morou lá, né, Sim, Glória? Deve ter essa Pequim, ideia sobretudo, também. tem essa divisão, né? Com, tipo, você vai para a Cidade Proibida, para a Praça Tiananmen, né? Que é a praça maior do mundo, e tem nessa. Isso não significa que a cidade é velha, ou é pobre, ou é antiga. Absolutamente não. Como qualquer país, eles preservam com muito mérito, com muito cuidado, tudo que pertence à cultura. Nos Hutong, por exemplo, que são os bairrozinhos, né? Típicos, antigos, ainda eles são preservados, mas tem uma razão que são preservados, eu acho maravilhoso para quem gosta da cultura chinesa. E depois tem essa explosão de modernidade, agora vocês precisam pensar Shanghai, Hong Kong, ok? Que Hong Kong, toda aquela questão, Macau, Huzhou, Suzhou, são cidades maravilhosas, são cidades de uma modernidade incrível, que a gente nem imagina, nem na Europa, no Brasil, são realmente, cioè, quem tem essa ideia da China, ah, mas tão atrasado, tão pobre. Não, queridos, teve uma evolução incrível e muito rápida comparada ao resto do mundo. A China explodiu em 30 anos, aconteceu isso, né? Depois da abertura dela ao Ocidente, tivemos esse econômico que levou a tudo isso. Então, até uma Exato. Desculpa, Glória, pode terminar. até a cidade do interior onde eu fiquei era super moderna, restaurantes, hotéis super luxo, econômicos, né, um luxo muito econômico comparado ao resto do mundo. A gente consegue ir em hotéis super bons, com preços que aqui nem se compara, que a gente não pode nem ficar perto, né? Eu fui em alguns É lugares verdade. mais hippiezinho assim era muito caro. Em vez na China, Sim. bem melhor, conseguia ter um bom padrão de vida, ir para lugares muito lindos, valor menores, digamos assim. Sim, e assim, gente, a modernidade é muito impressionante. Eu fiquei muito impressionada. A Darly Rosa, que está aqui com a gente. Ei, Darly, tudo bem? Ela quer muito conhecer a China. E eu acho, Darly, que você, quando puder ir à China, vai ficar impressionada. Sim, Existe, por exemplo, muito trem-bala, metrô, enfim, metrô para todo lado. Os sim. trem-balas têm quartos, têm cama. Então, assim, a gente aqui no Brasil não está acostumado muito, né, com uma estrutura, por exemplo, de um metrô muito moderno, apesar que algumas cidades, né, maiores têm metrô e tudo, mas Belo Horizonte, por exemplo, a gente não tem uma estrutura assim, né? Então, edifícios muito grandes, com muita estrutura. Então, E até realmente, o as cidades, supertrem. uma coisa que elas não são velhas, assim. A gente tem os edifícios antigos, porém são muito modernos. Sim, o trem super rápido Pequim-Shanghai, né, que chega a uma velocidade, não me lembro quanto, 300, não me lembro, É, mas 300 e faz essa pouco. tratta em 5 horas. Cioè, stiamo Sim, eu parlando di peguei. muitos milhares de quilômetros, é incrível. É Só tem na. incrível. Então, vabbè, a indústria hidrelétrica maior do mundo, a Três Gargantas, estavam me dizendo, inclusive, que agora foi fechada por alguns problemas, mas é uma construção
enorme, 350 km horários. Obrigada, o caduco aqui, 21, tô lendo. Sim, é um Sim, trem tá super, sempre com a gente, Cadu, muito é, obrigada. o Super Kwai, né? O Han Kwai da Huachuo é muito rápido. Muito E os rápido. chineses A preferem Lúcia, viajar de trem, mesmo que não seja mais barato, mas não gostam de avião. Então tem trem para tudo que é exatamente. lado. É a parte E mais aí importante. a gente tem até um comentário legal aqui, o Hobbs Leite, né? O transporte público é a parte mais importante para mim, porque facilita a mobilidade do país que você quer conhecer. E na passada Exatamente. A Lúcia, SK3 hoje. Muito bem, parabéns, amor. Desculpa. a Lúcia G. Moreira também diz que é super organizada a China nessa relação do, né, do transporte, da mobilidade. Então, já desfizemos duas ideias loucas que as pessoas em geral têm sobre a China. E E aí, táxi pessoal, também é muito barato, então pegue táxi quando possível, que não é caro, não. e aí a Glória já acabou falando aí, introduzindo o terceiro assunto, que é sobre, que pessoas acham que a China é perigosa, e aí ela tá falando que o táxi é barato, então é tranquilo pegar táxi, é tranquilo sair na rua de noite, E as pessoas às vezes podem ter uma impressão de que a China, né, por ser muito populosa, tem muita gente, pode ser perigosa, mas é muito, muito segura, né, Glória? mas é muito segura. Eu morei em vários lugares já, na Europa, agora no Brasil é o único lugar da América do Sul onde eu morei. Então, claro, aqui eu acho bastante perigoso. Na Europa já mais ou menos, mas nada comparado à China. Ou seja, você vai, viaja tranquilamente, ninguém te incomoda, você mulher de noite sai da balada, pega táxi, vai para cá. E eu morei num bairro chinês mesmo, ou seja, não tinha un ocidental no meu residence, no meu residencial, era chinês, chinês mesmo, eu fiz aquela vida com os chineses. E eu ali chegava às 5 da madrugada e tinha os senhores que chegavam, né? E chegavam com a bicicleta, abriam para fazer o café da manhã, né? Esquentavam a pedra, 5 da manhã, eram só homens fazendo o café da manhã para todos os trabalhadores, eu ficava ali falando com eles, eu tomava café da manhã para ir dormir e os senhores iam trabalhar. Mas nunca me senti em perigo, nunca, nunca. O meu amigo, o irmão da minha melhor amiga me visitou, ele tinha 18 anos, não falava nada de mandarim, ele ficou comigo em Pequim, em Tianjin, mas depois falou, vou para Shanghai sozinho, assim, 10 dias. Um grupo de chinesinhas ficou com ele 10 dias, levou ele para tudo que é lugar, ele não foi roubado, não aconteceu nada. Né? Realmente, talvez isso por ser uma ditadura, digamos, não exatamente uma ditadura, mas sim uma ditadura, é bem controlado do ponto di vista da polícia, da segurança, é bem rígido desse Sim, ponto de vista. Então, as sim, aqui pessoas a gente respeitam. sim, concordo. E aí a gente tem aqui, né, alguns comentários interessantes, por exemplo, Uhum. a Gerlaine B disse o seguinte: na hora de pechinchar é perigoso. A pechincha, gente, é um assunto que a gente vai fazer uma live só sobre pechinchar. Pechinchar é um mundo à parte, tem toda uma regra, todo um Aqui é costume pechinchar, chinês. desculpe a minha falta de português. Pechinchar não Negociar. preocupa. Pedir Ah, desconto. E aí, os chineses têm ah, toda uma dinâmica para vender as coisas. E aí, é. realmente, para um leigo, uma pessoa que não foi instruída antes de ir para a China, pode parecer um pouco complicado mesmo, porque você fala um Sim, preço e a pessoa aceita seu preço, depois você não quer pagar aquilo, aí ela fica nervosa, ela te segura pelo braço, eles têm mania de segurar você. é E toda aqui no uma Brasil, por passagem. exemplo, as pessoas não encostam muito na gente, a gente não tem muito isso, então pode parecer um pouco perigoso. Mas também, gente, vamos desmistificar, não é perigoso, mas existe uma relação sim, que tem aí, vamos falar algumas regras. E aí é Sim, preciso conhecê-las, mas é um assunto assim, dá uma live inteira, porque é um processo. sim. Passei horas e dias e dias negociando, pachichando, como é pichichar? Como é, né? Pechinchando. Uma palavra nova Pechinchar. para você. Aprendi mais, pechinchar. Aprendi mais uma palavra. Não, mas isso também um pouco vamos falar depois, né? Quando
Chinês tiracolo para peixe Inxalá. Não, não Que tem... necessariamente. Gabi? Oi, eu tô... Você ficou, tipo, fora do ar um Fiquei segundinho. travada. Eu tô até É, tentando ativar aqui outra internet para poder voltar. Eu percebi. ok. Hum, então, ótimo. Tá travando, sì. Super. Tá pausando? Vamos ver se firma a minha internet. Vocês estão me ouvindo? Eu tirei do. Eu pus no Sì. Wi-Fi, pus no 4G e deu Você tá problema me nos ouvindo? dois. Mas tô ouvindo, Ok. ótimo, voltei, Então gente. estamos de E aí eu volta. acho que a gente pode pular, porque esse tópico da Pechincha, ele vai dar uma live depois, tá, gente? A gente faz uma live sobre negociação, sobre comércio, enfim, e a gente entra nesse assunto, porque ele é bem interessante mesmo, tá? E a gente vai falando também por inbox, quem tiver dúvida aí. O próximo tópico, ele é um tópico também sempre muito debatido, e aí é legal porque a gente recebeu também muitas opiniões durante a semana, de que os Sì. chineses, né, uma ideia louca de que os chineses comem normalmente, no dia a dia, insetos e bichos exóticos. E aí a gente tem toda uma questão voltada para o turismo, de comer esses insetos, então eu comi escorpião, a Glória comeu. O bicho da seda. Come si E os chiama? chineses. É bicho da seda. E os chineses normalmente nunca comeram isso, gente. É sempre informar para Não, vocês. Conheço vários chineses não, que nunca nem provaram isso. Então é uma coisa que tem não, de relação. jeito nenhum. È un po' come É, aqui e tem relação. Mocotó. Mocotó, não é que todo mundo gosta de Mocotó. Pertence, né? Acho os avós fazer um Mocotó, um passar, não sei. Que é feito, né, com todos os interiores do bicho. Então, ali, igual os E aí, insetos. aqui o Instagram da Provando o Mundo com Sassá perguntou o seguinte: por que eles vendem se não é típico de lá? Então é importante a gente falar o seguinte: a China passou por um período de guerras e de fome muito, muito grave no passado. No passado, eles não tinham o que comer. Então eles comiam tudo que eles podiam comer. Inclusive, eles Exatamente. comiam até casca de árvore, para vocês terem uma ideia. Várias árvores sofreram até uma mutação na China que nem tem mais casca de árvore nelas, de tanto que eles arrancaram. E aí, eles comiam biscoito de terra, feito de terra, e comiam insetos, que são fontes de proteína, porque não tinham o que comer. Então, isso veio como uma coisa cultural do passado e virou uma atração turística. Então, eles criam em cativeiro esses insetos e vendem nessas feirinhas. E os turistas adoram provar e comer, inclusive não são tão comuns também, não. Em Pequim existe um lugar, eu fui em Cuilin e vi uma outra feirinha, só. Na China, eu fui em, sei lá, 5, 6 cidades. Não vi mais. E eu acredito que agora eu possa falar um pouquinho também. Eu não acho que é uma coisa comum, mas Não, não é é uma uma coisa coisa comum. turística. Mas eu fui bem, a primeira viagem na China foi bem no norte, no Heilongjiang, onde tem o Festival do Gelo, né? O Festival do Gelo muito famoso na China. E ali tinha no mercado, mas é realmente bem no limite da China, bem na fronteira, assim. E depois em Pequim, sei que tem esse mercado muito famoso, dei uma volta, mas nunca comi ali. O bicho da seda eu comi no norte, quando era bem mais nova. Tem até um vídeo no meu Facebook, eu comendo, me forçando a comer esse peitinho de bicho. Mas, como a Gabi estava falando, isso é uma. A China era um país super pobre, e como não só a China, todos os países que passaram por muita pobreza, tudo que era fonte de proteína e de nutrientes se comia, queridos. Mas aqui também botamos uma. E também os chineses comem cachorro, outro assunto. Não é verdade, não. Os chineses, eu tenho muito amigos chineses com cachorros, que se escutar uma coisa assim, ficam até com o coração apertado, porque não é justo também falar de todo mundo, vocês comem cachorro. As pessoas podem até se sentir ofendidas.
Ovviamente existem alguns restaurantes na Cina, que eu nunca vi, mas sei que existem, che vendem carne di cachorro, mas é até uma coisa exótica para eles, é muito cara. Não é uma comida, ah, vamos na Cina come carne di cachorro. Absolutamente não. Essa é uma coisa que eu quero muito abater esse preconceito, que não é verdade. Depois, também, se em alguns restaurantes eles vendem, na Itália a gente come cavallo, nós comemos coelho, comemos muita coisa que, né, podem ser considerada exótica. Então, também ali acho não muito bom julgar, mas não é o cachorro um prato comum que se acha na China. Não, nunca comi e nunca comi no restaurante. E aqui no Brasil, né, como a mãe do Bubu e Biel tá falando aqui, né, tem gente que come tanajura, que é uma formiga, né, faz farofa, tem restaurantes chiques no Brasil, assim, muito renomados, que estão trazendo isso até para a culinária, né, para alta gastronomia. Eu amo pé de galinha, como muitos brasileiros, dobradinha, coisas que não são, em alguns países também são mal vistos. E aí, assim, é importante a gente falar do assunto, por quê? Porque é igual o Provando o Mundo com o Sassá falou aqui. Aí começa a gerar o preconceito que chineses são porcos, porque todo mundo acha que eles consomem isso e tudo. Então, o que eu convido vocês, assim como eu convido, né, a Sassá, para disseminar a ideia. Por isso que a gente fala sobre isso, é importante tratar esses assuntos, assim como vários outros perfis de Instagram tratam assuntos polêmicos, para desmistificar as ideias loucas que as pessoas têm sobre várias coisas. Não a culinária chinesa é super rica, né? Eu fiz uma live só de culinária chinesa, quero fazer muitas outras. Eu sou alucinada com a comida chinesa. Por mim, eu almoçaria e jantaria comida chinesa todo dia, pra vocês verem o nível que eu gosto de comida chinesa. Que é muito rica em vegetais, em sopas, peixes, uma combinação de temperos muito rica. E o que a gente tem que entender é que existe a oferta desses tipos de insetos, enfim, animais exóticos, cobra, até cachorro em alguns lugares. Acho que Cantão é um lugar que talvez sirva, mas não é algo do dia a dia, né, dos chineses. Então, eu acho que é por isso que é importante a gente falar. Vocês agora já têm a informação que é muito interessante de trazer e disseminar. Né, Glória? Sim, e outra coisa também que, por exemplo, eles não comem nada de cru, como você pode pensar, né? Também, né, isso é uma coisa que, como a gente... Também no Brasil você come coração de frango, que para mim já é bastante... me deixa mais ou menos. Então, cada país tem as suas... mas como estava falando a Gabi, a comida chinesa é considerada uma das mais, como se pode dizer, mais elaboradas no mundo. Uma das mais elaboradas. Agora, obviamente, tudo que vocês comem de chinês fora da China é, obviamente, mudado pelo gosto daquele país. Se você come chinês no Brasil, é diferente do restaurante chinês em Roma, é diferente do restaurante chinês na França. Por quê? Porque, efetivamente, para abrir, precisa ir encontro, né, aos gostos do país onde você está abrindo o restaurante. Mas na China, por exemplo, tem muitas receitas com tofu, muitos espetinhos, né? A gente estava comentando, Gabi, quando a gente se falou, aqui você come espetinho, na China também, na rua, espetinho para tudo que é canto, espetinho de lula, espetinho de frango, então... tem muitas coisas. E tudo é cozido. Então, para evitar doenças e coisas assim. Para quem não gosta de sushi, tudo que é cru, né? Que os brasileiros não são muito fãs E aí a gente já entra... A Glória já deu spoiler da quinta ideia louca, que muita gente, por incrível que pareça, acha que sushi é chinês. Mas e que também... E biscoito da sorte. E aí a gente entra num tópico que é sushi, né? Sushi é cru, normalmente, né? Tem alguns lá que tem um salmãozinho grelhado e tal, mas, em geral, é cru. E os chineses não comem coisas cruas, por conta do passado também, né, Glória, de muitas doenças. Então, eles evitavam as doenças cozinhando os alimentos. Então, eles têm muitas sopas. E assim, a gente vê muitas verduras. Sempre que a gente fala aqui no Brasil, boiana, as verduras vêm no caldo, nas sopas. Você não costuma ver salada fria, igual a gente tem aqui com alface e tudo, né? É tudo muito cozido. Ele cozinha até alface. Alface é cozida, é verdade. Tá vendo, gente? Sim, o alface ele é frito, né?
Você faz Refogado, queimado, assim. refogado. Isso. Bom, ótimo, refogado. É muito bom. Que vontade. E os seus alunos, quando você Eles começa a dar estavam aula, fazendo Glória, eles um acham que... exercício de mandarim, né? E uma das imagens, eles tinham que responder tué putué, que para quem não saiba, tué putué significa certo ou não certo. Tinha umas imagens e tinha uma imagem de um sushi. E a frase que a guria desse exercício de escuta falou era Zhongguo Cai, comida chinesa. E a maioria dos meus alunos colocaram certo, ou seja, que esse sushi era um Zhongguo Cai, era uma comida chinesa. Absolutamente não, não tem, cioè, tem restauranti cinesi na Cina, óbvio, muitos, ma perché, como tem aqui, por causa do Japão, é uma comida japonesa muito difusa, e também tem um sushi coreano muito vendido na Cina também. O sushi existe na Coreia também, a variedade deles. Mas um sushi, eu me lembro que eu comprava sempre nesse mercadinho coreano, um sushi deles muito, muito bom. Mas não é chinês. Como a Gabi fala, é tudo cozido na China. Não tem comida crua, apesar das pandemias, das coisas, né? Depois vão falar isso também, eles cozinham tudo, os tadinhos. Exato. E aí, a Sassata estava falando que rolinho da primavera também não acha na China. Então, assim, o biscoito da sorte, ele é uma invenção americana, assim. Nunca vi na China, nunca ouvi falar que existe na China. E o rolinho também é uma questão, meio uma comida também, que a gente só acha em lugar de muito turista na China. É lugares que os estrangeiros vão muito, porque os estrangeiros acostumaram a comer rolinho fora da China, e a China acabou aproveitando isso daí em alguns lugares turísticos, mas não é chinês também, não é, Glória? Não. Sì, e também acho que um pouco o rolinho primavera, vocês chamam, né? Ele é mais Isso. também de Canton. Também como arroz à cantonese. Não sei se ouviram falar na Itália esse arroz ao cantonese. Ma na China não existe. Cioè, tipo, sì, existe vários tipos de arroz, mas sobretudo de Canton. Também a coisa que achei, pensava que ia achar mais eram os raviolis, né? O jiaozi. Sim, se Uhum, come jiaozi. Até sim. os chineses aqui em Rio Grande me fizeram jiaozi em casa, foram muito bons, mas efetivamente é muito mais sopa, muito mais coisas assim, ovo ou arroz tipo carreteiro, que se chama chow fan, né? É tipo um carreteiro, eles adoram com frango, refogado, com legume, ovo, essas coisas assim. Eu não comia todo dia comida chinesa, porque por ser muito temperada, né? Eu preferia ir no mercado, comprar as verduras e cozinhar. Então, para quem está indo na China, não necessariamente vocês precisam comer fora todos os dias, é? Tem vegetais, legumes, tudo que tem aqui, e até mais algumas coisas. Então, tranquilos que para comer vocês podem cozinhar sem problema em casa. Cioè, eu cozinhei em casa há 3 anos, não dá para comer sempre fora, não. Então, E aí, a gente, aqui eu vou até pedir mil desculpas, porque a gente não explicou o que é o biscoito da sorte. E realmente tem pessoas que às vezes nunca viram. E aí a Darly estava perguntando o que era, a Sassá estava ajudando aqui já no chat, explicando, né? É como se fosse um biscoito que tem uma mensagem dentro. Então, depois de almoçar, enfim, jantar sua comida chinesa, às vezes vem um pacotinho com biscoitinho dentro. Você quebra e tem uma mensagem legal lá dentro, uma mensagem de motivação, uma mensagem alegre, que seria uma mensagem para você ter no seu dia e tudo. Então é fofo, sim. gente, é fofo, mas não é chinês, tá? Então Mas não fiquem tristes, mas é fofo. é, Aí o Daniel Lemos também, Daniel Lemos da Silva, tá perguntando, a maioria da comida é apimentada? Depende. No norte depende. da China é muito apimentada, assim, eu fiquei um pouco desesperada lá. Mas no sul já não era. No sul, por exemplo, Hong Kong, Macau era muito tranquila, a comida muito parecida com as comidas que nós temos nos restaurantes chineses daqui. Mas sim, no norte efetivamente a gente teve um pouco de probleminhas, porque a gente falava não, não quero apimentado, né? Mesmo falando mandarim. Para eles entendiam, só que para ele o mínimo deve ir, para eles era não apimentado. Até meu marido um dia brigou com os chineses porque falou, não quero pimenta, nada, não coloca nada. E ele, mas como é cozinhar assim, sem pimenta? Para ele era, para o chinês ficou tipo, não consigo cozinhar sem pimenta, não é comida. Foi bem engraçado, mas depende, Comigo a gente aconteceu isso também. Muitas em vezes, eu pedia sabores, né? desesperadamente. Pimenta, doce,
acho che no leste è considerata, no Sichuan, no, acho che no Sichuan, a parte di là che è mais apimentada, e amarga. Me lembro quando estava na China, me explicaram as minhas professoras, as tendências de culinárias que tinha na China era dividida em leste, oeste, sul e norte, era diferente. Alguma era doce, salgada, apimentada, amarga. Tendência, não estou dizendo que a comida é amarga. Sim, claro. É Então, isso. já desmistificamos a metade das top 10, das top 10 ideias. E aí, Sim. gente, a próxima é uma que eu recebo, às vezes, dúvidas no inbox de pessoas um pouco tristes com os chineses. Ah, os chineses são muito grossos, são muito sem educação, a gente vai na loja, aí a gente pergunta as coisas, eles mal respondem, já fica querendo, né, resolver logo ali, não, eu tento falar mandarim, a pessoa não me responde e tal. E aí, eu já tive essa questão também, já até abordei o meu professor, que é chinês, perguntando para ele, e aí eu tive a explicação, eu achei muito interessante, assim, de que a relação deles com o comércio, por exemplo, com a venda, é uma relação mais direta, uma relação muito comercial, não existe um pouco dessa pessoalidade que o brasileiro tem, desse sorriso, dessa simpatia, dessa alegria de conversar sobre assuntos que não têm relação com a venda, né? Bate um papo e aí você conta uma coisa pro vendedor, o vendedor te conta uma coisa e aquilo vai criando uma relação e vende. O chinês, ele tá ali para vender, está para comprar. E eles não têm muito isso, assim. E aí tem a própria questão cultural, do tipo das pessoas, eles são um pouco mais fechadas e tudo. Então, não necessariamente eles são grossos. E aí eu vou contar um caso, e aí a Glória vai completar, né, com a questão, algumas questões que ela tem de experiência também. Eu, na China, uma vez eu fiquei perdida. Eu não conseguia ir para onde eu precisava. Então, eu entrei numa loja e pedi ajuda, em mandarim, tudo. E aí a pessoa, assim, ela não olhou para mim, me perguntou onde eu queria ir, não teve muito assim, oh meu Deus, você tá perdida, deixa eu te ajudar, fica calma, não teve isso. Ah, você tá perdida? Tá bom. Onde você vai? Aí eu falei, ela desenhou um mapa em detalhes com a caneta, olhou no Google, fez tudo o que tinha que fazer, foi comigo na porta, apontou, mostrou. Isso não teve um sorriso, não teve uma amabilidade, como a gente está acostumada, mas ela resolveu o meu problema, me ajudou, foi simpática do jeito dela. Então, não necessariamente porque eles não estão batendo um papo, não estão conversando, que eles são grossos ou mal educados. E a gente não pode generalizar, porque, claro, que existem pessoas mal educadas em qualquer nacionalidade. E aí a Glória pode também, né, Glória, complementar com essa questão. Inclusive, sim, tem a parte da pechincha aí, do desconto, que aí a gente também tem essa questão de achar que eles são mal educados. Ma primeiro quero dizer que os brasileiros vão achar mal educados o 99% do resto do mundo, porque vocês são as pessoas mais gentis do mundo em geral. Isso é verdade, mas é verdade no sentido, eu sou italiana e já passei por isso, a Glória é muito grosseira, mas é italiana, a Glória é muito direta, então, não são só os chineses, também os italianos já são mal educados, meus amigos foram para Roma, são do norte, meus amigos, são do Brasil, do norte, do nordeste, quando foram para Roma falaram, sem paciência, mal educados, nós também temos um jeito, não teve até a China para achar isso, diferenças de, digamos assim, interação. Isso depende primeiro do idioma, também, no idioma, quando você não fala o mesmo idioma, também não entende qual é o tipo de relação, né, o jeito que a pessoa está te dizendo. E segundo, cada país onde você vai fala de um jeito e não necessariamente sorri. Por exemplo, na Rússia, sorrir muito é uma coisa ruim. Você é considerada uma pessoa estúpida. É incrível, mas você sorri e eles não te levam a sério, então, quanto pode ser cultural. Sobre os chineses, voltando à negociação, ele efetivamente, na hora do comércio, não é para bater papo, você já fica ali. Eu fiquei 5 horas negociando, porque tinha que comprar umas bolsas, né, de Louis Vuitton, uns relógios, né, porque a China produz a maioria das coisas. Então, os falsos que estão ali são praticamente idênticos aos verdadeiros que você compra na Itália. Aí eu fui para comprar e ali você passa o dia inteiro negociando. Mas eles são assim, eles estão comerciando, né? Estão fazendo comércio. E também nessa coisa de ser duro, é para eles mostrarem que eles vão até o preço que eles querem. Aí você deve ser mais que ele. Aí ele
essa coisa pode te mostrar na cara deles que não é boa, mas faz parte de uma atuação. Depois todo mundo vai beber Gambê, Baiziô, todo mundo junto. Mas na hora do negócio, para eles, o dinheiro é um assunto bem importante. Do mesmo jeito, eu também fui ajudada muitas vezes, quando me perdi na rua, todo mundo celular, todo mundo pegava, até que não me dava informação. Isso aconteceu comigo também. Direto, quase que me levaram no lugar, muito gentis, muito mais que os italianos até, que nós não temos paciência para nada com turista. Mas eles Gente, e assim, são mal educados, alguns podem ser mal educados, alguns são mal educados, mas claro. se encontrar no mundo, isso no mundo, pessoas ignorantes tem no mundo todo. Aí, ó, a Lucineide Grola diz que então lá na Rússia ela é estúpida, porque ela fica sorrindo. Eu, então, esse cara, nosso povo vai achar que eu sou mongoloide, que eu sou idiota, porque eu fico rindo toda hora. E aí, gente, essa questão da encenação, da negociação, da pechincha, tem todo esse teatro, né? Por isso que a gente vai tratar isso numa live separada, porque é uma coisa Sim, muito interessante, é um assunto precisam muito aprender. legal. E assim, outra coisa que eu também já fiquei sabendo, por exemplo, às vezes eu quero treinar meu mandarim. Aí a gente pensa, onde que eu vou treinar o mandarim? Na loja, no centro da cidade, onde os chineses estão. Aí você vai lá e tenta conversar. E aí você começa a fazer perguntas, né? Que são as frases mais básicas que a gente aprende, a gente quer saber o nome da pessoa, né? De qual cidade que ele é, quantos anos ele tem. A gente começa por essas perguntas. E aí o que eu já ouvi falar é que eles têm medo. Porque às vezes eles não estão legalizados totalmente no país. E aí a gente chega querendo treinar mandarim, eles acham que a gente está querendo investigar. Eles têm todo o background aí de um governo, né, comunista, um governo que controla a comunicação, a educação. Então, para eles, eu chego lá e começo a fazer esse tanto de pergunta, eles ficam pensando, será que eu estou sendo perseguido? Será que porque eu estou ilegal aqui, eles vão me prender, essa pessoa é de algum órgão do governo? Então, É a gente verdade. também tem isso, assim, a gente chega, às vezes, muito assim, né? Então, talvez se apresentar, olha, eu estou estudando mandarim, eu posso falar com você em mandarim? Enfim. E aí eu acho que, caso a caso, né, a gente tem que conhecer a cultura do outro para entender e saber que não é bom generalizar. E eu tô vendo aqui, tem alguns comentários, né? A Juliana. Hoje a minha internet está me dando trabalho. Voltei? Voltou, sou eu que estava lendo. Voltei? Ah, Voltou. isso, a Juliana estava falando, não existe no meu conhecimento nenhum país como o nosso nesse aspecto. Então é isso que a gente tem que levar em consideração. A gente às vezes tem um jeito muito diferente. Deixa eu ver aqui, ó. Ops, tem gente elogiando aqui nosso bate-papo. Obrigada, gente. Eu tô com um probleminha de internet, gente. Às vezes trava, mas aí a Glória também tá aí na área, ela vai continuando. E aí nós vamos passar para o próximo tópico, porque eu tô controlando o tempo aqui, né? Então são 8h42. E a gente vai falar o próximo tópico, que aí a Glória até comentou aí, né? Quando ela foi fazer a compra, né? A questão dos produtos chineses. Então a gente tem um preconceito em relação aos produtos. Se você chinês, então é de má qualidade. A chinesa vai estragar, não vai funcionar. E não necessariamente, né? A gente tem questões aí em relação ao avanço aí, né, da tecnologia, inclusive, muito grande, e não é Sim. mais a realidade. No passado poderia ser, mas hoje não mais, né, Glória? Sim, teve ovviamente o período da grande falsificação dos produtos, né? Eles copiavam praticamente tudo, só trocavam o nome das coisas, mas eles também aconteceu pelo Ferrero Rocher, não sei se você sabe aquele chocolate que é italiano, né? Que é muito caro aqui no Brasil. Eles criaram, onde é que eu estava assistindo um documentário sobre isso, sobre a falsificação, vabbè, tudo bem. Na Netflix, direto ao assunto, o terceiro episódio é Ascensão da China. Ali fala sobre muita coisa, como a China conseguiu atingir a potência econômica que ela é hoje. E a falsificação, mas não é falsificação, a maioria dos países europeus, dos países desenvolvidos, produzem os produtos delas
deles na China, queridos. E eles têm direito de colocar a etiqueta Made in Italy, feito na Itália, até que o produto seja etiquetado no barco chegar. Né? Ele pode, o barco cioè, se ele já entrou na área italiana, ele pode ser etiquetado como feito na Itália. Na verdade, foi feito na China. Então, os produtos hoje em dia, eles são praticamente que fazem, não só ele, Vietnã, vários lugares. O que aconteceu? Acontece que quando você agora vai para a China, tem sobretudo em Pequim um mercado que é chamado Mercado do Falso, é um prédio de 9 andares, mas você compra uns produtos que são idênticos aos reais. A diferença é que o que você compra na Itália, você paga 30.000 euros. Por exemplo, o relógio Rolex. Eu comprei um Rolex para o meu pai na China, e quando ele foi no joelheiro, se fala, ou a pessoa da joia, como é? Joalheiro. Era um Rolex Daytona, modelo Daytona, e o joalheiro ele queria ver, porque nunca se via um relógio assim. Ele não conseguiu perceber, olhando de perto, que ele era fake. Porque eles têm na mão toda a produção mundial. Mas além disso, que é a falsificação, hoje em dia a China desenvolve tudo, tecnologia própria, telecomunicações, Huawei, Xiaomi, eles estão concorrendo com a Apple e vão destruir a Apple, que eu não falei isso, mas falei. Então, não, é como quando do Japão ou várias marcas asiáticas chegavam no Brasil e no começo foram vistas um pouco, digamos assim, não, e agora a Honda, sabemos, Nissan, essas marcas assim de carro, por exemplo, são incríveis, né? São até as de melhor qualidade. É o que está acontecendo também com a China. A gente deve mudar o nosso pensamento sobre o produto chinês. Às vezes aqui no Brasil não chega o top de linha de algumas coisas, mas porque o Brasil não consegue, às vezes, comprar aquele produto. Mas a China tem no top de linha de vários produtos. Então, era só para dar essa... São duas coisas diferentes. Tem, mas tem produção boa? Tem, não tem nada a ver. Sim, e aí não tem problema, porque é um assunto interessante, né? E aí, assim, a Darli tá falando, nunca comprei um produto chinês, não por achar que é falsificado, mas sim porque ainda não tive necessidade. Darli, você já comprou tudo é chinês, viu, amiga? Assim, eu sinto te informar, você só não sabia, mas quase tudo hoje em dia é chinês. Então, assim, as grandes fábricas, Nike, Adidas, produzem na China, mudam a etiqueta e colocam que, né? Então, assim, a China é muito grande, tem muitas pessoas, precisam produzir muito, e muitos têm uma mão de obra muito barata, né? Então as fábricas estão lá. E aí, mas claro, a gente hoje já tem uma evolução desse mercado chinês aí da produção. Eles já querem ser líderes como, né, produtores aí de várias tecnologias e vários produtos, sim, e não somente produzir para os outros. Então essa ascensão econômica chinesa acabou trazendo isso. A Juliana está perguntando, Glória, você pode falar o nome do documentário da Netflix? Se você não souber agora, a gente pode falar depois. Não, que ela achou interessante. Direto ao assunto. É um documentário da Netflix que fala sobre assuntos muito importantes do nosso dia a dia, robótica, astronomia, várias coisas, inteligência artificial, ou seja, qual é a situação atual do nosso mundo. São 9 episódios. E, obviamente, o terceiro episódio fala sobre a China. Por quê? Porque se chama Ascensão da China. O terceiro episódio fala como é possível que a China virou, em 30 anos ou menos, uma das potências mundiais maiores do mundo depois dos Estados Unidos. E ela mostra uma estatística que é calculada por economistas, então cientistas da economia, que se o crescimento da China ficar do jeito que está, superará os Estados Unidos até 2025. Isso é fato, é calculado, se continuar assim. Então, poderá ser que daqui a, não sei, 7, 8 anos, vocês estão medindo o real em yuan e não mais em dólares, querido. Isso vai fazer uma diferença incrível, vai ser uma revolução. Agora, não tem como prever como vai continuar essa onda econômica, não tem como. Se manter esse passo, vai chegar. E vai ser bastante revolucionário. Mandarim, só para dizer isso. Aprendam mandarim, conheçam a China. Vai dar muitas chances profissionais, é o futuro. Que gostem ou não de algumas coisas da China, é o futuro.
Sim, e aí eu vou ler até alguns comentários. Mas quando você vem a BH, você me fala que eu vou te indicar algumas e aí a gente pode até ir juntas, tá bom? Eu conheço várias. Pera que travou. Alguém aqui perguntou se a live vai ficar gravada. Deixa eu ver quem que foi aqui. Se a Me live... perdi que tem muito comentário, mas gravado, depois vocês conseguem ver, tá? No IGTV. Vocês estão me escutando? Pera, agora si tenta de novo perché deu una travada. Agora sim, Voltou? agora acho que você voltou, sim. Então, beleza, vai ficar gravada a live. A gente teve perguntas sobre isso. No IGTV depois fica lá, tá? Então, se você perder um pedacinho, não se preocupa, que você pode ver depois, só que não tem os comentários. E não tem interação aqui. Então, por isso que é legal assistir ao vivo, tá? A gente tem aqui comentário de que quase tudo é feito na China, realmente. A gente tem vários patrocinadores chineses em Copa do Mundo, então já a gente percebe esse crescimento aí, né, da China em relação à produção de bens e serviços. Deixa eu ver o que mais aqui. Marochella. Explanação muito boa, obrigada, gente. As histórias escritas no mundo têm as versões as melhores que as convêm. Os países que são avançados, com isso já aconteceu, às vezes não são conhecidas. Isso acontece também. E aí, pessoal, eu acho que eu tô travando toda hora, gente. Eu vou depois tentar trocar minha internet. Vocês estão me... trocar aqui. Estão me ouvindo agora? Ou tá travado? Agora sim, só que às vezes fica travando. Tá, enquanto você falar, eu vou trocar aqui para não atrapalhar. Então vamos para a próxima, por conta do tempo. A gente tem uma outra ideia aqui de que os chineses são intolerantes religiosos. Aí, essa questão é uma questão bem polêmica, né? A gente trouxe porque existem pessoas que acham que os próprios chineses são intolerantes religiosos por algo que está acontecendo na China, né? Então, até anotei aqui, eu li algumas matérias. Então, a gente tem uns campos de reeducação que eles estão levando. Travou? O que aconteceu? Travou? Não, sou eu. Ah, então tá. Qualquer coisa vocês vão avisando aí pra mim, tá, pessoal? No comentário que ajuda pra gente saber. E aí, voltou, galera. Mas eu? Por que eu não tô me Travado. mexendo? Tá me ouvindo? Só tô parada e tá me ouvindo? Você tá parada, mas a gente tá te escutando. Vocês estão escutando a Glória? Ou vocês não estão me ouvindo também? Na verdade, devo ter Vou tocado tentar alguma coisa. trocar aqui. Vamos ver, vamos ver. Eu tô Voltou? aqui, mas Voltou? não... Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Acho que eu vou encerrar e começar de novo, porque aí a gente já aconteceu isso comigo uma vez, às vezes travou, e aí quando eu comecei de novo deu tudo certo. Eu vou sair. Então, vamos fazer isso. Eu vou começar de novo, tá, pessoal? E aí vocês entram de novo, só um minutinho.